E vamos orar para que o Senhor fale conosco através da palavra dele. Eu creio que a gente já está diferente da maneira que nós entramos. O Espírito Santo ele já se manifestou no nosso meio, amém? Feche teus olhos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela manifestação do teu Espírito Santo aqui já, Senhor, desde o louvor. Obrigado, Senhor, pelo teu agir, ó Pai amado. Nós te agradecemos pelo teu poder, Pai. Eu entrego esse momento ao Senhor da palavra. Que teu Espírito Santo venha falar conosco, Deus, continua nos enchendo, continua nos confrontando, nos transformando, ó Pai. Tenha liberdade, Espírito Santo, no nosso meio. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua direção, da Tua palavra, Senhor. Então fale conosco, através da Sua palavra, Senhor amado, que é viva, que dá frutos em nossa vida, Pai amado. Em nome de Jesus, toda distração da nossa mente, tudo que venha nos atrapalhar de ouvir a Tua voz, eu repreendo no nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui, nós estaremos cheios da Tua presença, do Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam aí Atos 2, verso 2, a Bíblia diz assim, ó: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Amém? Até aí, hoje nós estamos no nosso quarto episódio, né, da nossa série aí, que nós estamos falando sobre Pentecostes. Então hoje a gente está no quarto passo e nós vamos continuar falando sobre essa descida do Espírito Santo, sobre o que aconteceu em Pentecostes, essa passagem muito conhecida na Bíblia, muito conhecida no nosso meio. E hoje nós iremos falar sobre transformação. E eu queria compartilhar com vocês aqui 4 verdades sobre essa transformação que Deus ele quer fazer na nossa vida. Nós estamos desde lá do primeiro episódio falando sobre o agir do Espírito Santo, sobre como ele age, como ele vem. E hoje nós iremos falar sobre isso. E eu queria compartilhar com vocês. E essa transformação que nós estamos falando, ela é gerada exclusivamente pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui reunidos, na casa de Deus, e nós fazemos o nosso planejamento, nós fazemos, o cronograma do culto, nós arrumamos a casa para o Senhor, nós colocamos luzes, nós fazemos, a música, os instrumentos, as vozes, tudo isso é bom. Mas a transformação, ela acontece exclusivamente através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não vir, se o Espírito Santo não descer sobre nós, não vai valer de nada. Não vale a pena nós estarmos aqui. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui é através do Espírito Santo. E eu pergunto para você, você está preparado para viver essa transformação do Espírito Santo? Quantos querem viver isso? Amém? E a primeira verdade que eu queria trazer hoje aqui é que quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, a transformação ela é completa. A transformação ela é completa. E é maravilhoso nós falarmos do Espírito Santo. É muito bom porque nós, tão pequenos, tão falhos, não é verdade? Humanos, somos errantes. E ao mesmo tempo o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, tão grande, tão santo, ele habita em nós. Jesus veio e o Espírito Santo, então, a partir desse momento, ele começa a habitar em nós. E isso é maravilhoso. É incrível a gente saber isso. E quanto mais nós nos entregamos a Ele, quanto mais nós nos entregamos a esse poder do Espírito Santo, quanto mais a gente dá espaço para que o Espírito Santo haja na nossa vida, mais essa transformação ela acontece. Mais o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me batizei, eu estou caminhando com Cristo, mas Senhor, aqui essa área da minha vida, o Senhor não pode mexer. Senhor, eu sou apaixonado por Ti, eu venho na igreja, eu estou aqui todos os cultos, mas Senhor, no meu namoro, somente eu e minha namorada, ninguém mais. Senhor, o relacionamento com os meus pais, não, deixa que isso eu resolvo. Não, se nós entregarmos somente a metade, se nós entregarmos somente um pouco da nossa vida para o Senhor, nós vamos viver uma vida incompleta.
nós vamos viver uma vida incompleta e nada vai nos satisfazer. Mas Deus, Ele tem algo extraordinário para nós. Você crê nisso? O Senhor tem algo grande para cada um de nós. Mas nós só viveremos isso se nós entregarmos tudo a Ele. Tudo a Ele. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos viver essa plenitude de uma vida totalmente transformada. Ah, Braque, mas eu não consigo, comigo não funciona, eu já estou tantos anos na presença de Deus, eu já conheço a palavra há tantos anos, mas não funciona. Sabe qual é um dos nossos problemas? Que nós queremos a transformação, nós pedimos a transformação ao Senhor, mas nós não queremos o processo da transformação. O Senhor, Ele é poderoso sim, e Deus, Ele pode mudar a nossa vida no estralar de dedos. O Senhor, Ele faz milagres, Ele opera milagres sim, mas existem momentos que tem que ser no processo. Só que nós não queremos viver esse processo dessa transformação que o Senhor tem para nós, porque muitas vezes esse processo ele é dolorido. A gente tem que deixar de lado algumas coisas, a gente tem que desapegar de algumas coisas, de alguns hábitos, de algumas situações, de algumas amizades. Por isso nós pedimos a transformação, mas nós não respeitamos, a gente não quer viver o processo. No domingo nós pedimos a transformação do Senhor, mas segunda, terça, quando vem aquela situação para a gente falar não, quando vem a tentação ali, nós cedemos ao pecado, nós cedemos àquela situação. E o que acontece? Isso não gera transformação, porque eu peço ela, mas no processo eu acabo falhando, eu acabo cedendo. E chega no domingo, eu peço de novo, e vai a semana, e chega a segunda, terça, quarta, eu já estou fraco e eu não consigo manter aquela constância na presença de Deus. E o que isso ocorre? Acaba ocorrendo o quê? Uma inconstância na nossa vida com Deus. Isso vai nos trazendo o quê? Um comodismo espiritual. Um dia eu quero Deus, outro dia eu não quero, e nós vivemos essa montanha russa. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Um dia eu quero Deus, outro dia eu não quero Deus. E isso vai gerando esse comodismo, e a gente acha que está tudo bem. Nós achamos que está tudo certo, que uma vida cristã sem a leitura da palavra está tudo bem, uma vida cristã sem oração está tudo bem, porque nós estamos acomodados, nós fugimos do processo de transformação, e nós conhecemos a palavra, nós nos rendemos ao Senhor, só que a gente vai se acostumando com essa vida, e nós vamos voltando aos velhos hábitos, nós vamos voltando às velhas práticas que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. E muitas vezes nós voltamos pior ainda, porque nós entramos nesse comodismo, nós entramos nessa zona que nós não queremos viver o processo da transformação, e nós vamos ficando acomodados e está tudo bem, e nós vamos ficando cegos espiritualmente. O que o Espírito Santo ele quer falar nessa noite é que a obra que Ele tem em nossas vidas, ela é completa. A obra que Ele tem é completa. Ele nos chamou para vivermos a plenitude dessa transformação que o Espírito Santo tem em nós. O sacrifício de Jesus, o Senhor nos chamou, não foi apenas para dar um tapinha na nossa vida, para dar uma ajeitada na nossa vida, não, Ele nos chamou para fazer uma obra completa na nossa vida. E a obra que Deus começou na minha vida e na sua vida, Ele vai terminar, Ele é fiel, Ele vai terminar. Por isso deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Faça como Paulo diz lá em Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que ele faz? Eu sigo para o alvo, eu prossigo, eu tenho um alvo. O nosso alvo é Cristo. Mas durante a nossa caminhada nós vamos perdendo esse alvo de vista. E nós já não aceitamos mais esse processo de transformação. Nós temos um alvo e Ele é Cristo, amém? E nós vamos chegar lá nesse alvo. Segunda verdade: sem o poder do Espírito Santo não há transformação. Se o Espírito Santo ele faz a obra completa na nossa vida,
Se nós não tivermos o Espírito Santo, não haverá transformação. Porque muitos de nós não conseguimos alcançar essa transformação que o Espírito tem. Porque nós estamos vivendo um evangelho da nossa maneira. Nós estamos vivendo um evangelho do nosso jeito. Estamos tentando viver para Cristo sem uma vida de oração. Quando eu me converti, eu aprendi isso. É o arroz com feijão, é o básico. A oração, a leitura da palavra, o jejum, a comunhão. Não existe vida cristã sem isso. Só que nós estamos tentando viver para Cristo do nosso jeito, da nossa maneira. E por isso não tem transformação. E a gente vai se tornando o quê? Uma pessoa religiosa. A gente está ali, mas não tem transformação na nossa vida. Não existe fruto na nossa vida. Nós não participamos daquilo que Deus está fazendo. E além de prejudicar a nossa vida, a gente acaba prejudicando a vida da pessoa do nosso lado. Sabe como? Através da nossa conduta, através do nosso testemunho, através do nosso dia a dia, do nosso falar, como a gente se porta ali. E a gente acaba sendo o quê? Pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Vocês perceberam que hoje, o quão difícil está você distinguir quem é Jesus e quem não é? Quem está com Jesus e quem não está, está muito difícil. E por que isso ocorre? Não é que as pessoas, a galera lá de fora, ela está parecida com a gente, não. Ao contrário, nós estamos cada vez mais parecidos com a turma. Nós cada vez mais estamos tendo atitudes que não condiz com o que a palavra de Deus diz, com o que o Evangelho de Cristo diz. Então está cada dia mais difícil. E a gente acha isso normal. A gente acha isso normal. A gente está igual e é normal. Braque, normal, velho. Eu tenho que estar inserido com a galera. Eu tenho que estar junto. Eu tenho que trocar ideia. Eu tenho que... Mano, não estou dizendo que você tem que viver numa bolha. Não. Mas a partir do momento que as pessoas te influenciam, algo está errado, precisa ser mudado. É você, sou eu que precisa ter atitude diferente, que precisa mostrar a luz em meio às trevas. Só que não, nós estamos deixando ser o que? Influenciados. Nossa vida está normal, está razoável. Uma vida com Jesus está de boa. Isso não nos incomoda mais. Nas redes sociais, não preciso nem falar mais disso. Está igual. Está igual. Não dá para diferenciar mais. Eu falo isso com tristeza no meu coração. Meu coração fica triste porque você olha aquela pessoa, você fala, meu, não é possível que não entendeu o Evangelho. Sabe? Meninas postando fotos, tipo, mano, semi-nua. Você fala, Senhor, não é isso que o Senhor tem, não é isso que o Senhor planejou. Só que as pessoas acham que é normal. O pecado, ele se tornou normal na nossa vida. Não estou falando isso para julgar, vocês estão entendendo, amém? Mas que nós venhamos entender a transformação que Deus tem para nós, para que nós venhamos aceitar isso. Nós temos que passar por esse processo. E não dá mais para nós brincarmos de ser crente, de ser igreja, de ser cristão, seja lá como você quer. Não dá mais. É tempo de transformação na nossa vida. É tempo de nós sermos radicais, sim. É tempo de nós mudarmos a nossa postura, para que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente. Para que as pessoas olhem para nós e vejam transformação, vejam esperança. Aonde as pessoas estão vendo mais esperança? No cara do jornal ou em nós? Nos cristãos, na igreja? Aonde as pessoas estão buscando mais aconselhamentos? Aonde as pessoas estão buscando mais refúgio? É isso que o Senhor está falando conosco.
É tempo de tirarmos essa máscara, essa falsa santidade que nós temos, tudo bonitinho aqui na igreja, tudo lindo, maravilhoso por fora, mas por dentro nós estamos podres. Nós não queremos essa transformação, é só por fora, é só para que as pessoas vejam que eu esteja bem, mas eu não estou. Aleluia, Jesus. É hora de nós darmos esse basta em tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, de tudo aquilo que me faz perder o foco. Lugares, pessoas, amizades, velho. Quando nós se convertemos, mano, tem amizade que não vai dar mais para caminhar do seu lado. Não adianta você querer ser o cara legal, ser o bom. Não adianta, você tem que sair fora. Você não vai abandonar aquela pessoa, mas existe o processo. E o processo que nós estamos, às vezes você não pode colar com aquela amizade. Às vezes você não pode ir na casa daquela sua amiga. Às vezes você não pode viajar com aqueles mano, porque vai dar ruim. Respeite os processos. E por que isso acontece, Braque? Porque ainda estamos vivendo uma vida sem o poder do Espírito Santo. Como eu disse, nós estamos bonitinho aqui no sábado, no domingo. Mas na segunda-feira nós não temos vida com Deus. Na segunda-feira nós não temos leitura da palavra. Na segunda-feira nós não temos 5 minutos de oração. E sem o Espírito Santo, não haverá transformação na nossa vida. Não haverá mudança. Quando a gente conhece uma pessoa, quando você olha para uma pessoa e você sabe que ela é de Jesus, um dos sinais são o quê? São os frutos daquela pessoa. São os frutos que ela produz. E não pense você que os frutos, sei lá, é o carro dela, é o trabalho dela, a casa legal que ela tem, o salário. Nossa, ela está namorando, olha que lindo, nossa, que casal maravilhoso. E já está na pós e não sei o quê. Não é isso. Isso é bênção. Mas os frutos é o seu testemunho, a sua vida no altar, o seu compromisso com Deus, o seu caráter, o seu exemplo na fé para aqueles que estão à volta. Esses são os frutos. É isso que o Senhor tem para nós. Nós temos o que? Exemplo para a galera que está à nossa volta. E nós não precisamos ficar falando sendo aquele cara chato, não. A nossa vida, ela fala. As nossas atitudes, elas falam. Você não precisa ficar pregando e pregando. Deixe sua vida falar por si só. Só que se a gente continuar vivendo da nossa maneira, nós não teremos esses frutos. Por isso eu convido você hoje, deixe o Senhor transformar a sua vida totalmente. Deixe o Senhor transformar você. É o próprio Espírito Santo que nos faz esse convite. Deixe o velho homem para trás, venha viver algo novo. Deixe eu transformar a sua vida totalmente. Talvez você esteja aqui pela primeira vez que você está ouvindo isso. E existem situações na sua vida que você não consegue mudar. Existem situações que você está há meses, há anos tentando mudar e não consegue. Você não tem essa força. Hoje Ele te trouxe aqui porque o Espírito Santo vai ser a tua força. E essa situação ela vai mudar em nome de Jesus. Porque é o Senhor quem faz. Aleluia, Jesus. Peça a força do Espírito Santo nessa noite. Abra o teu coração para Ele. Aleluia, Jesus. E a terceira verdade. Que essa transformação, ela acontece de dentro para fora. Ela é genuína. Quando o Espírito Santo ele é derramado na nossa vida, o velho homem já era, mano. Ficou para trás, já era. É game over para nós, não existe. Quando o Espírito Santo ele é derramado sobre nós, tem que haver o quê? Essa transformação. Eu me lembro da primeira vez que eu senti a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio sobre a minha vida, foi no encontro com Deus.
que nós tínhamos aqui, e tem alguns anos, e eu me lembro daquele dia. Foi maravilhoso. E a partir daquele dia a minha vida, ela nunca mais foi a mesma. Quando eu tive um encontro com o Espírito Santo, quando eu abri o meu coração para Ele, eu deixei para trás as minhas bagagens, eu deixei para trás, sabe, tudo aquilo que eu carregava, toda aquela angústia, todos aqueles medos, tudo aquilo que eu achava que eu sabia, eu deixei para trás. E o Espírito Santo, Ele veio sobre a minha vida. E o Senhor, Ele tem tratado comigo até hoje. Já fazem 13 anos que eu estou na presença do Senhor. Estou perfeito? Não. Tenho muito que aprender, mas eu sei da necessidade de não sair do processo de transformação. Eu sei da importância dessa transformação, ela acontecer de dentro para fora, dela ser verdadeira, dela ser genuína. Então eu permaneço no caminho, eu não desisto. Muitas vezes nós desanimamos sim, mas nós não podemos sair desse processo de transformação. Mas eu precisei largar, eu precisei renunciar o meu jeito de viver, aquilo que eu achava que era certo. Eu precisei deixar para trás. É necessário uma postura diferente. Aleluia, Jesus. E nós sabemos que foi o nosso pecado, nós que matamos Jesus naquela cruz. Foi o nosso pecado, foi o meu pecado, foi o seu pecado. E o Senhor, Ele foi para a cruz voluntariamente. O Senhor, Ele se entregou ali por nós voluntariamente. E o Senhor, Ele venceu a morte. E hoje nós podemos desfrutar do fruto da cruz de Cristo, porque a partir desse momento o Espírito Santo, Ele veio sobre nós. E nós hoje podemos desfrutar desse presente maravilhoso que é a presença do Espírito Santo em nós. Essa presença maravilhosa, essa plenitude de uma vida transformada. Através da morte de Jesus, o véu ele foi rasgado. E nós temos o livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Espírito Santo. Você consegue entender isso? Nós, pequenos, falhos, temos acesso a um Deus grande, a um Deus santo. Aleluia, Jesus. E quando nós temos o Espírito Santo em nós, quando nós temos a presença dEle em nós, não existe mais o eu. Agora é o nosso, agora é o coletivo, agora é a igreja, somos nós. Quando é de dentro para fora, começa em mim. Você consegue entender isso? A mudança ela começa em mim, a transformação é em mim, não é na pessoa que está do meu lado. Então quando nós entendemos isso, eu não cobro a pessoa que está do meu lado. Eu aceito, eu começo a transformação em mim. Então eu não julgo mais, eu não aponto mais, eu não aponto o dedo mais para o erro. Só que agora a transformação, ela é de dentro para fora. Então eu não aponto o dedo, eu aponto o caminho. Eu aponto o caminho para a transformação, eu aponto o caminho correto. Porque eu entendi que essa transformação começa em mim. Isso é fácil, Braque? Não. Mas é possível. Quando nós temos essa transformação genuína, quando nós aceitamos essa transformação verdadeira, esse encontro real com o Espírito Santo. Aleluia. E a quarta e última verdade é que quando o Espírito Santo ele faz em abundância. Quando o Espírito Santo ele faz em abundância. Isso nós vemos na vida de Pedro. Se você continuar lendo Atos 2, você vai poder ver ali que as pessoas elas ficaram assustadas, né? As pessoas, o que está acontecendo aqui? Esse povo falando em línguas, eu não estou entendendo nada. Será que eles estão bêbados e tal? E foi aquele tumulto, aquele vucu-vucu. E a Bíblia fala que Pedro ele se levanta e Pedro ele começa a explicar o que havia acontecido ali. Pedro ele começa a contar para a galera, né?
o que estava acontecendo e tal. E então Pedro, ele começa a pregar a palavra de Deus. Pedro, ele começa a ensinar. E a Bíblia fala que nesse dia, cerca de 3.000 pessoas se renderam a Jesus. 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Aqui nós podemos ver essa transformação abundante. Porque se você pegar ali, não sei o tempo certo, mas algumas semanas, alguns meses atrás, Pedro, ele havia negado Jesus. Pedro, ele havia negado Jesus. E nós vemos em Atos que Pedro, ele prega e 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Então nós vemos a abundância de transformação na vida de Pedro. Pedro recebeu essa transformação. E quando ele foi tocado pelo Espírito Santo, ele foi usado tremendamente. E eu olho para a vida de Pedro e eu lembro da minha vida, porque a transformação do Senhor, ela aconteceu na minha vida. Eu aceitei essa transformação, mas foi um processo, não foi assim da noite para o dia. O Senhor, Ele me achou, Ele me encontrou, mas eu não aceitava, porque eu tinha muito meu passado na cabeça. Senhor, eu não. Tem certeza, Deus? Do meu jeito, da minha maneira, com essa bagagem. Esse amor não é sobre nós. Não é sobre nossas atitudes, mas é sobre Ele. Sobre o amor incondicional que o Senhor tem. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa de onde que você veio, sua família, o seu histórico, os seus pais, não importa. A obra que o Senhor tem para a sua vida, ela é grande e ela vai se cumprir, porque o Senhor, Ele é fiel, e o Senhor, Ele te chama, o Senhor, Ele te ama, e Ele te escolheu. Mesmo que as situações, as circunstâncias dizem que não, mesmo que você não consiga enxergar, o Senhor, Ele te ama e Ele te chama nessa noite para você viver na presença dEle, para que você venha viver essa transformação, experimentar essa verdade. Aleluia, Jesus. Oh Senhor, nessa noite deixe tudo para trás. Deixe tudo para trás e se renda ao Espírito Santo. Se renda a Ele, se renda a Ele. Não tenha medo. Abandona essas bagagens. Abandona esse pecado. Se arrependa. Peça entendimento para o Senhor. Abre o teu coração. E venha viver os melhores dias na presença de Deus, com o Espírito Santo. Não tenha medo. O Senhor, Ele tem uma obra incrível na tua vida. E através da sua vida, seja alguém transformado, mas também seja um agente transformador na vida de alguém. Seja alguém que carrega essa esperança, seja alguém que carrega a verdade, que carrega esse evangelho de Cristo. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Tenha esse encontro real com Ele. Se coloque de pé. Se coloque de pé na presença do Senhor. Aleluia, Senhor. Feche teus olhos. A obra que o Senhor tem na nossa vida, ela é maravilhosa. E ela nunca para. Porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito, Ele é inesgotável, Ele é uma fonte inesgotável. Por isso, quanto mais nós buscamos a Ele, mais Ele se derrama na nossa vida. Quanto mais nós abrimos o nosso coração para Ele, mais nós sentimos a presença dEle. Então não pense que sua vida tá tudo certo, eu estou aqui toda semana na igreja, eu estou buscando, eu estou orando. Não, o Senhor tem muito mais. E você que ainda não teve essa oportunidade de conhecer essa presença maravilhosa, não tenha medo, apenas abra o teu coração e conheça essa paz, esse poder. Não deixe que ninguém, nada
te impeça de viver esse sobrenatural na tua vida. Não deixe que nada te impeça de viver a transformação que Deus tem para você. Comece a falar com Ele. Comece a orar, comece a falar com o Espírito Santo, comece a entregar a Ele. Se você não sabe o que dizer, fala: Senhor, minha vida está aqui, Pai. Talvez eu estou confuso, eu não sei o que está acontecendo, mas Senhor, me mostra aonde o Senhor quer trabalhar na minha vida, porque se eu estou aqui, Deus, um propósito o Senhor tem. Algo o Senhor tem para a minha vida, Pai. O Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite, Ele quer ter um encontro real com cada um de nós. Você não veio aqui apenas somente porque um amigo te convidou. Você não veio aqui para ver como é o culto, como é legal, não. Você veio aqui para ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. Você veio aqui para ter um encontro com o próprio Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito. O Senhor quer tocar na nossa vida nessa noite.